Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Dei bom dia hoje para o Dr. Henrique, no Bom Dia Espírito Santo, sempre às terças-feiras. Ele também está na TV Gazeta, às 6h30 da manhã, 6h20. Nossa, mas você bota o Dr. Henrique literalmente para acordar cedo. Ele fala bem, as pessoas gostam de ouvir o Dr. Henrique, eu levo ele, velho. Terça-feira virou oficialmente o dia do médico. Ele vem Domingos Martins, faz o Bom Dia Espírito Santo, essa prestação de serviço, vai atender no hospital, depois continua atendendo, dá uma paradinha para atender a gente. Aí depois eu vejo ele sempre se embriagando por aí. Bebe, que é uma coisa horrível. Tá sempre bebendo aí nos botiquins da vida. Mentira, gente! O homem depois volta para domingo, mas bebe nada. Tô mentindo, Esse é o brincadeira. de Marcos Almeida Gabriel, um grande amigo meu que não pode, sempre que me vê, é um grande amigo mesmo, tem quase 40 anos que eu conheço ele. Ele fala, cara, toma pelo menos um copinho comigo. Ele me chama de Ronaldo. Ronaldo, toma pelo menos um copinho comigo. É sempre assim. Se você não gosta, não vai beber, ué. Por que tem que beber, né? Mas é brincadeira, tá, gente? O Henrique trabalha muito, coitado. Ainda presta esse serviço aqui pra gente. Henrique, o Espírito Santo tá ardendo em chamas. Pegou fogo agora perto do aeroporto. Pegou fogo mais cedo ali perto da alça da Terceira Ponte. Em Castelo, uma área de preservado também tá pegando fogo. Um incêndio grande ontem também em Colatina, perto da estrada. E você tá perguntando, o que eu tenho a ver com isso que eu não sou bombeiro? Você não é bombeiro, não. Você é médico. E a dúvida que me ocorreu aqui, por que a gente morre sem ficar... Porque às vezes a pessoa morre no incêndio, não pelo fogo, mas asfixiada, não é isso? O que acontece no nosso corpo? Muito legal. É o seguinte, duas coisas acontecem. Primeiro porque aquela fumaça, ela tem pouquíssimo oxigênio. Então, só disso, ainda que a fumaça por si só não fosse ruim, ela diminui a quantidade de oxigênio. Ela compete, tem mais gás carbônico, mais gás tóxico, mais a fumaça, a fuligem e tudo mais, do que oxigênio. E aí você é um ser aeróbio, você precisa do oxigênio para viver. Diferente de alguns outros micro-organismos, por exemplo, como as bactérias. Tem bactéria que ela inclusive é uma classe de bactéria chamada anaeróbia. Ela não precisa de absolutamente oxigênio nenhum para sobreviver. Então, só disso já é um problema. O segundo problema mas quando a gente respira, além da fumaça, eu também estou respirando o oxigênio que estava ali, ou a fumaça ocupa o espaço do oxigênio? Ocupa o espaço do oxigênio. E a segunda coisa, Mário, que é o mais maluco ainda, que já algumas mortes trágicas já aconteceram por isso, é que o CO, o monóxido de carbono, que é um gás proveniente dessa queima de combustível, de queima de alguma coisa, ele compete com o oxigênio lá dentro do sangue. Eu não só estou falando que o espaço do pulmão é tomado por mais do que oxigênio, e isso é um problema, como esse gás é capaz de entrar para dentro do sangue e ele compete lá na hemoglobina, que é igualzinho a bala soft, é igualzinho, o desenho da hemoglobina é igualzinho da hemácia, é igualzinho a bala soft, ele compete lá dentro da hemoglobina, ele tira o oxigênio e se agarra à hemoglobina. E pior do que isso, essa ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina, ela é mais estável, ela é mais forte do que a ligação do oxigênio, ou seja, o oxigênio vai tentar destruir essa ligação e ele não vai conseguir, porque é uma ligação como se fosse assim, é uma ligação mais estável mesmo, mais forte. E aí essa hemoglobina, carreada por esse CO, por esse monóxido de carbono, ela não consegue levar o oxigênio. Então diminui no pulmão e diminui no sangue. Então o cara morre asfixiado mesmo, ele morre porque o oxigênio vai a zero no corpo dele. E aí ele não dá conta, e aí morre em decorrência disso, porque todas as suas células, todas precisam de oxigênio. E aí em determinado momento dessa inalação dessa fumaça, você não mais tem oxigênio circulando no sangue, e aí morte. E se a pessoa ficar, eu já vi isso em filme, dorme na garagem de casa, garagem fechada, e deixa o carro ligado, dorme no volante, ele pode morrer ali dormindo asfixiado? Exato, vocês vão lembrar, nesse ano, eu acho, se não foi nesse ano, foi no segundo semestre do ano passado, uns meninos que estavam no sul do país, que foram esperar uma amiga dentro de uma BMW azul, não sei se vocês vão lembrar dessa cena, tem a cena da câmera de segurança da rodoviária, eles vão para a rodoviária esperar uma amiga que chegaria X horas, e aí eles ficam dentro do carro com o ar-condicionado ligado, até onde eu sei, me perdoe se eu estiver errado, esse menino tinha modificado alguma coisa dentro do carro e infelizmente na hora de modificar aconteceu de ficar um vazamento de ar dessa queima de combustível para dentro do carro.
Então os meninos ficaram amarradão com o carro ligado lá no ar-condicionado, porque queriam o conforto de estar no carro no ar-condicionado, e começaram a ter náusea, começaram a ter vômito, começaram a ter dor de cabeça, começaram a ficar meio sonolento, meio leso. E aí uma das meninas, logo quando começou a sentir isso, ela sai do carro. Ela sai do carro e senta na beirada do meio-fio, assim, e fica esperando. Quando ela volta para chamar os meninos no carro, os meninos estão mortos. Eles vão apagando, eles vão ficando sonolentos e eles morrem. E aí morreu exatamente do que o Mário está falando. E olha, Mário, que legal. Não tem fuligem. Não vem um ar escuro de fumaça. Porque não tem essa característica, né? Os gases nem sempre vêm acompanhados de fuligem. Então o gás, ele é invisível. E aí os meninos ficaram com esse sintoma e aí ficaram mais ainda no carro, porque você está passando mal, aí que eu quero o conforto do carro mesmo. Pois era dentro do carro que o menino estava se intoxicando com isso. E a sorte da menina é que ela sai de imediato, assim, ó, por uma ocasião do destino, ela consegue, ela sai e senta no meio-fio. Então é isso aí, acontece. E deve ser uma morte se a pessoa vai dormindo. Ela vai dormindo e pronto. Exato, vai perdendo a dimensão do que está acontecendo por sono. Isso chama narcose, né? O cara vai ficando narcosado, ele vai ficando apagado, assim, é como um processo de sedação. Só que na sedação, você sabe, a melhor droga, ela não compete mais do que o oxigênio, o cara consegue dosar a quantidade certa, ele sabe que a droga é um pouco mais volátil, então na hora que ele para, imediatamente depois, 3, 4, 5 minutos depois, você está acordado, diferente do monóxido de carbono. Então, é mais ou menos uma sedação, só que infelizmente uma sedação irreversível, é super difícil de tratar. Esses indivíduos, Mário, quando chegam no hospital intoxicados, é difícil de tirar o cara também, não é fácil, por conta dessa ligação. A ligação com o monóxido de carbono ela é muito forte, e por mais que você dê oxigênio, por vezes não é fácil de tratar, então é um quadro grave. E como é que você vai tirar o gás que está lá no sangue, atingindo a hemácia que você falou, que é a bala soft ou a hemoglobina? O que você faz é, você põe um tubo na garganta do cara, ventila o cara com o máximo de oxigênio que você tem e dana fazer as medidas necessárias para ele aguentar o tranco, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que acontece com o cara que está intoxicado disso é que a pressão do cara vai a 6/4, porque o coração vai perdendo performance. E aí você não só dá oxigênio, esperando com que esse CO vai sendo lavado, a gente chama assim, né? Ele vai se desestabilizando ao longo das horas aí, como você dá suporte para o cara aguentar esse tempo que ele precisa esperar essa troca, o oxigênio voltar a funcionar no cara. Aí você dá droga vasoativa, dá mais líquido do que deve, restabelece o cara e entra com isso de remédio, aquilo de remédio. Então, não é um negócio simples, não. Mas, ô Mário, e voltando à coisa da queimada, você pensa, esse cara não tem pulmão, chega lá desidratado, chega lá com queimaduras de 3º, 4º grau, que desidratam a quantidade assustadora. Queimadura desidrata? 1 litro de água. Opa, o maior problema da queimadura imediato é a desidratação. Esse cara perde a pele, que é o que faz o seu líquido ficar dentro de você. Na hora que ele tira a pele de, sei lá, 60% do corpo, ele perde 1 litro por hora. É um negócio assustador. A hidratação que você faz, pra você ter ideia, tem um cálculo que você faz para hidratar esses caras de acordo com a superfície que ele perde de pele. Então ele perdeu 60% de pele. Então é 60% vezes isso, vezes aquilo, que dá lá 6 litros. É um negócio absurdo, assim, sabe? Sim. Então esse cara é um cara muito perigoso para nós. Porque o pulmão dele está tomado por fuligem, o sangue dele está tomado por uma ligação que não é com oxigênio, ele geralmente está completamente apagado e aí vomita e broncoaspira, joga o vômito para dentro do pulmão, é uma confusão. E além disso, numa desidratação extrema. Então o sobrevivente de queimada, de queimadura, de fumaça, esses negócios, é um cara que foi escolhido por Deus, assim, ó, volta para a terra que você tem coisa para fazer lá, porque realmente é muito dramático. Gente, nada de ficar com o carro ligado então em ambiente fechado, hein? Garagem fechada, desliga o carro, porque ele vai produzindo ali o gás que mata. E a gente, como disse o Henrique, pode nem estar percebendo, né? Você vai ficando mole. Tá vendo que você tá ficando... É exatamente isso que o cara sente. Náusea, vômito, meio atordoado, fica meio letárgico, ele fica lento, uma dor de cabeça. Tá vendo o que está acontecendo com você? Meu amigo, pega seu carro e põe na oficina. Tá precisando. Tá certo. Henrique, o Silvio Santos, foi o Silvio Santos que bronquiopneumonia, não é isso? Isso, broncopneumonia. Pneumonia é inflamação do pulmão, ou estou enganado? O que é, ou infecção? Exato. O que é broncopneumonia? É que assim, ó, quando além de pegar os alvéolos, que é aquela porção final, aquele saquinho final, como se fosse um cacho de uva,
que faz a troca do oxigênio com o sangue, quando além de pegar isso, pega os dutos que estão levando o oxigênio até esses saquinhos, eles pegam também os brônquios. Aí você chama isso de broncopneumonia. Você está querendo dizer que a pneumonia ela é um pouco mais forte, ela não está só lá no finalzinho, o catarro não está só naqueles saquinhos que fazem a troca do ar com o sangue, ele está também nos dutos. E por que isso não cura, não resolve isso? Dá um remédio, vai lá, faz uma limpeza no pulmão, espreme, não sei, desculpa a quantidade de bobagem que você está dizendo. Mas se a gente sabe que a pneumonia já é uma doença antiga, assim, por que não tem jeito de salvar a pessoa? Não tem jeito. Hoje, agora, nesse momento, tem um tantão de gente tendo alta do hospital, do PA, um montão de gente terminando um ciclo de antibiótico que tratou pneumonia. Isso é super comum. Aliás, é mais comum a gente ganhar o jogo contra a pneumonia do que perder. O problema não é só isso. O problema é que, assim, Henrique, 15 anos, atleta, sem doença nenhuma, fez uma pneumonia de 10 centímetros do pulmãozinho dele lá, tomou antibiótico e acabou. Tem que traduzir pra gente, tem que traduzir. Fez uma pneumonia de 10 centímetros, significa o quê? Tem catarro em 10% do pulmão? O que significa isso que você está falando? Isso. Tem catarro só lá naquela meia dúzia de alvéolozinho, meia dúzia de saquinho de ar lá. Foi lá que a pneumonia conseguiu se instalar. Eu descobri rapidamente, tomei um antibiótico num menino de 15 anos de idade sem nada. Isso é um contexto, Mário. O outro contexto é assim, Henrique, 113 anos, nesses 113, 80 foi fumando, alcoólatra, diabético, hipertenso, obeso, já é acamado, já é um cara com muita dificuldade e nós descobrimos a pneumonia dele que foi muito rápida e pegou 90% do pulmão do cara. Esse é um outro contexto. Então, não é só o diagnóstico, é o tanto que a doença conseguiu atingir, o tanto que a doença conseguiu alcançar em determinado indivíduo. A depender do indivíduo é muito fácil de tratar, a depender do indivíduo não é. E aí, infelizmente, quanto mais doença você tem, mais velho você está, maior a chance da pneumonia se alastrar rapidamente e os tratamentos serem menos efetivos. Quanto mais novo você é e menos doença você tem, mais difícil é dela se alastrar. Isso tem relação com a imunidade, uma relação clara com a imunidade. A imunidade de um menino de 15 anos de idade é uma. A imunidade de um senhor de 90 e todos é outra. Então, infelizmente, a gente vai ficando mais suscetível a essas doenças, né? Quem vai conseguir chegar ao nonagenário vai estar suscetível à doença mais alta do que outros indivíduos. Mas eu sempre ouvi que a gente produz anticorpos que lutam contra bactérias que fazem mal para o nosso corpo, enfim, são as defesas do nosso corpo, o sangue produz anticorpos. Quando a gente fica mais velho, a quantidade de anticorpos também diminui? Não só a quantidade, como a função deles, né? Então, ao invés de você jogar 100 milhões de células para bater no cara, você usa 1 milhão e dessas 1 milhão, 990 estão manco. Porque a capacidade de você formar essa célula forte é menor. E vou te falar mais, Mário, os órgãos todos estão mais baqueados, né? Então eu tenho um coração que bateu por 90 anos, eu tenho um pulmão que funcionou por 90 anos, um fígado que filtrou e metabolizou por 90 anos. Então a capacidade ela vai sendo desgastada ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eu vou exercendo as minhas funções orgânicas com menor capacidade. Não é só a pele que fica diferente, ou os músculos que enfraquecem um pouco da desorientação, o cara esquece metade das coisas, né? Não é só isso, não. O coração do cara também está baqueado lá dentro, o pulmão do cara já está cheio de cicatrizes que fez ao longo do tempo. Então, diminui a capacidade que o cara... Eu chamo isso, Mário, na minha atividade profissional, de chama de vela. A chama da vela do cara é menor. A vitalidade do cara é menor para aguentar esses trancos que a vida nos dá mesmo. Então, em uma determinada hora, infelizmente, a intercorrência ganha. Henrique, agora a pneumonia é uma bactéria que causa a pneumonia no pulmão da pessoa? Muito legal. Pneumonia, como você mesmo titulou e conceituou, é uma inflamação. Por que essa inflamação está aparecendo? É dependente do que você entrou em contato. Na época do Covid era o Covid, agora nessas épocas influenza, H1N1, mas existem vírus, também, né? As bacterianas. A maior parte das broncopneumonias severas são bacterianas, não são virais. Então são causadas por bactéria. A mais comum entre nós é a tal do pneumococo. Aliás, é tão comum que a bactéria levou o nome da parte pulmonar, né? De tão comum que ela é. Mas tem até de parasita, tem pneumonia de parasita, pneumonia de helminto, pneumonia de verme de intestino. Existe pneumonia disso, inclusive.
Então, Deixa eu só pneumonia entender. nada mais é do que o seu pulmão está inflamando. Por que que ele está inflamando? Depende. Aliás, tem pneumonia, entre aspas, a gente chama de pneumonite, que nem a gente tem, nem germe tem, desculpa. É um agente. Então, por exemplo, tem gente que faz pneumonite porque entra em contato com essa fumaça da fuligem que a gente está falando. E aí o cara Sim. não tem germe nenhum lá dentro. É só inflamação. Quem agrediu foi a fumaça, não foi nem vírus, nem bactéria, nem nada disso. A inflamação é uma defesa do nosso corpo. Você já disse, quando está vermelho, está inflamado porque o corpo joga mais sangue para reagir àquela agressão que ele está sofrendo. Falei certo? Perfeito. Então deixa eu entendendo. A bactéria é um bichinho que a gente não consegue nem ver, mas tem muita bactéria aí. Bactéria toda a vida. A bactéria vai lá no pulmão, o que ela fica fazendo lá dentro? Ela vai comendo um pedacinho do órgão. Por que a gente... O que ela faz lá que a gente tem que se defender e inflamar assim o órgão? E ela pode até infeccionar, que é a bactéria vencendo a guerra, mais ou menos é isso, né? O que ela faz lá, doutora? Por que ela causa esse mal todo? Ó, a traqueia, os 2/3 primeiros da traqueia, é cheio de sujeira, igual nós estamos vendo no ar aqui, certo? Igualzinho. Tem Sim. sujeira para tudo quanto é lado. Tem aquele ácaro do seu sofá, tem a sujeira da fuligem que você passou no asfalto agora, tem aquela bactériazinha que você pegou da maionese lá do sei lá de onde você comeu. Então, o terço final não tem. O terço final da traqueia, por mecanismos de limpeza que a traqueia tem, inclusive um deles é a produção do catarro, que ela vai levando o catarro para cima por um aparelho chamado muco ciliar, que nada mais é do que o cíliozinho que você tem no olho. Você é cheio disso na traqueia. E existe um movimento para ir levando esse catarro para cima. Dito isso, a porção final da traqueia, que é a que entra em contato com o pulmão de imediato, que está lá dentro do seu peito, atrás desse osso duro que você tem no peito aí, dividindo um peito do outro, essa porção ela não pode ter germe, ela não tem absolutamente nada, ela é limpa, igual seu sangue é limpo, certo? Sim. Se por um acaso você perde essa capacidade de manter o terço proximal sujo e o distal limpo, o mais perto da boca sujo e o mais perto do pulmão limpo, essa bactéria que estava lá perto da boca, ela vai cair para dentro do pulmão. Quando acontece isso, o pulmão inflama na mesma hora. Mas Seu organismo fala... É isso que eu quero saber. Assim, desculpa, doutor, a minha pergunta é meio tola, ingênua, mas eu queria entender por que a bactéria, ou o germe, ou o parasita afetam o funcionamento do nosso órgão. Por que se cair uma bactéria no pulmão, o meu pulmão vai ser afetado? Ou no rim, sei lá. O que ela faz ali? Por que ela afeta o órgão? O que ela fica fazendo ali? Ou o germe... Ela precisa comer para reproduzir. Essa é a ideia dela. Ela entendi. precisa comer para reproduzir. E cada vez em quando ela come uma parte do seu corpo. Nas pneumonias, ela entra numa parte que não era para ela estar lá e começa a comer o que está lá. Na hora que ela faz isso, inflama. Na hora que inflama, ela adora. Porque na hora que você joga o catarro a mais, o catarro é o que ela come. Aí que ela dana a reproduzir. Então, nem sempre a capacidade que a gente tem de jogar só as células de defesa é bem-vindo, porque junto com ela você joga catarro, você joga secreção. E algumas das bactérias adoram essa secreção. Então, vira um ciclo vicioso. Ela comeu um pedacinho de nada, mas você jogou catarro lá. Na hora que você joga catarro lá, ela come mais e reproduz. Aí uma vira 1 milhão. 1 milhão vira 4 milhões, 4 milhões vira 10 bilhões, e aí você está perdendo o jogo. Parasita é o mesmo raciocínio, também vai danificando o órgão, o funcionamento. Mesma coisa. Qualquer infecção que a gente está falando, de qualquer germe desse, ela destrói a célula que está ao lado dela, que é a célula boa, seja do pulmão, seja do intestino, seja do cérebro, ela destrói para que ela se alimente daquilo e reproduza. Na cabeça dela é só reprodução. Independente se é vírus, independente se é bactéria, se é o minto, independente do que for, o ser só está vivo para reproduzir, é só isso que ele pensa. Então, bactéria, vírus são predadores de célula? Exatamente, ela destrói a do lado dela para que ela se reorganize e multiplique. E aí tem hora que você, na ânsia de, você, que eu estou dizendo, seu organismo, né, na ânsia de tentar resolver, acaba dando a ele o que ele também quer, que é catarro, que é secreção. Então, isso às vezes desbalança. Às vezes você não consegue fazer esse combate da forma certa. E aí o que o antibiótico faz? Vem cá e quebra ela. Quando você toma um antibiótico, o sangue leva até aquela região onde tem a bactéria uma substância que vai quebrar a atividade dela, não vai deixar ela trabalhar mais, aí ela morre. Entendi. Aí pronto, aí te ajudou pelo lado de fora. Mas é por isso que tem que tomar por 5 dias seguidos, 4 dias seguidos, porque se for um pouquinho, ela volta. Ela continua sempre... Exato. Não, e um pouquinho tem um pior ainda, né, Mário? Que aí você mata o soldado raso. Você mata aquelas bactérias que qualquer gotinha de antibiótico ela já morreria. Só que fica vivo os coronel.
que são as bactérias que suportaram aquela primeira dose. Aí, meu amigo, você vai reproduzir os coronéis. Aí você está perdido, porque aí você vai precisar aumentar o antibiótico. E esse é o grande problema da UTI hoje. Você vai escalonando o antibiótico, escalonando, daqui a pouco o cara está usando aqueles antibióticos morféticos e as bactérias que estão sobrando daquele tratamento vão ficar resistentes àquele antibiótico. Reza para as indústrias fazer outro antibiótico, porque vai chegar uma determinada hora que a gente vai ter bactérias cada vez mais fortes. Isso é uma discussão monstra na medicina hoje. Como é que a gente faz para não chegar nesse nível de bactérias hiperresistentes, refratárias aos tratamentos? Porque se essa bactéria resolve encostar na população, nós estamos perdidos. Lascou. Enfim, que aula, hein, Henrique? Minhas perguntas são toscas, mas agora eu vou A gente entendendo aprende. devagarzinho. Não, muito eu pelo contrário. fiquei com uma dúvida, mas vou deixar pra semana que vem, doutor Henrique. O que é? É porque tem uma situação que tá me incomodando, não é comigo. Aguarda pra semana que vem, então. Não, que vou guardar acabando. pra semana que vem. É uma prima minha, que a gente ficou numa casa juntos, e assim, e ela tava numa. O Zé até falou de tosse hoje, ela tava numa tosse, Mário, que não passava. E era uma tosse justamente com um catarro ali. Aí eu falei assim: não, vou aproveitar a terça-feira e perguntar pro doutor Henrique Bonaldi o que pode ser isso. E o tempo vira, dá uma mudança de tempo, essa tosse dela sempre aparece, mas eu vou guardar semana que vem. Fica pra semana que vem. Outra pra semana que vem, já que você falou do antibiótico, todo mundo tem a dúvida. Vem cá, não pode me beber uma cervejinha enquanto tá tomando antibiótico? Enquanto tá tomando Não, antibiótico. não pode, criatura. Não pode mesmo, não. Será que. Eu não sei. Então vai Essa é ficar. uma pergunta muito legal, nós vamos precisar de maturidade para entender ela. Então tem que ir em outro programa, né, Henrique? Aí não. Vai exigir um pouco da gente, né, doutor Henrique? Achei que a gente ia aprender aqui, pô. Você vai ter que ir em outro programa, então. Brincadeira, Henrique. Então semana que vem você responde, pode ser? Sim, senhor, estaremos aí.